Com Deus lá no céu. Aleluia. Meu Pai, estou voltando pra casa. O meu lugar é onde tu estás, onde só tua presença me satisfaz. Meu Pai, te procurei em outro lugar, mas nada mais me sacia, nada mais me completa. Só tua vida preenche o meu ser. E esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. E esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. Procurei em outro lugar, mas nada mais me sacia, nada mais me completa. Só tua vida preenche o meu ser. E esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. Esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. Esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. E esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. Novos céus e uma nova terra Deus está preparando para nós. Nós viveremos para sempre com Ele, é por toda a eternidade, sobre o reino justo, um reino reto, em que não haverá injustiça, não haverá doença, não haverá morte. Viveremos para sempre, sempre com o nosso Deus. Novos céus e uma nova terra que preparastes para mim. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. Novos céus e uma nova terra que preparastes para mim. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. Novos céus e uma nova terra tu preparastes para mim. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. Novos céus e uma nova terra tu preparastes para mim. Eu nunca vou morrer, contigo eu vou viver. E esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. E esse não é o meu lar, e essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. E esse não é o meu lar, essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. Esse não é o meu lar, essa não é minha casa, pois eu pertenço a ti, Senhor. Aleluia! Glórias ao teu santo, santo, santo nome, Deus. Aleluia.
Graças a Deus, igreja. Que bom estarmos na presença do Senhor. E essa presença, ela nos alegra muito e nos deixa muito felizes em podermos estarmos mais uma vez glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque para Ele são todas as coisas. Tudo são feito para Ele. Tudo que aqui nós o apresentamos é para Deus, é para a edificação das nossas vidas. Amados, essa noite eu quero meditar num texto que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu quero pedir a você, que é líder de célula, você faça o seu comentário, faça suas anotações. Eu não fiz slide. Você faça suas anotações, sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão, para que você possa ministrar na célula na segunda-feira. Tá bom? Então, esse texto, você vai fazer a sua exposição na sua célula na segunda-feira, na terça-feira e assim sucessivamente nos dias de célula. Eu trouxe um segundo texto que está escrito em Mateus capítulo 6, a partir do 25 ao 33. Para você meditar na célula, você decorrer lá na célula, para você... É ensinamento de Jesus. Eu vou falar sobre Jesus porque o Evangelho sem Jesus não é Evangelho. Então eu quero falar de Jesus essa noite, porque Ele tem representatividade para se falar e testemunho para se apresentar diante de todos nós. Mateus capítulo 7, versículo 24, vai nos falar da seguinte maneira. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, exatamente para os judeus, para que os judeus entendessem verdadeiramente que Cristo era o Messias. Até então eles não criam. Então, Mateus fez questão de fazer esses esclarecimentos. Mateus capítulo 7, versículo 24, vai nos dizer assim: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25 vai nos dizer: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26 vai nos dizer: e aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre ou não praticam, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e sopraram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche a sua Bíblia. Olhe para o seu irmão ao lado e diga: meu irmão, que bom te ver esta noite nesse lugar. Que bom te ver esta noite nesse lugar. Você veio a um lugar para glorificar a Deus, para exaltar a Ele. Essa comunhão fraterna, esse amor repleto de vida e de esperança que Jesus traz a todos nós, faz nos relembrar uma grande comunhão como essa. Esse texto fala de ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, um dos maiores ensinamentos de todos os tempos, e que serve até hoje e servirá para futuros. Esse ensinamento vai nos delinear e nos levar a grandes conquistas, se assim o praticarmos.
Essa noite eu quero te convidar a você ficar atento e não deixar que o inimigo aguce o seu coração, ou que apague a sua mente, mas deixe a sua mente cativa ao Espírito Santo para que Ele te revele o profundo, o oculto, para que nessa noite tu saia daqui verdadeiramente convicto de que Deus está conosco e sempre esteve conosco. O texto fala de um homem, prudente, de um homem com definições próprias, com definições exatas, com convicção, que edifica sua casa sobre a rocha. E o texto é bem claro em dizer que essa casa que estava sobre a rocha, veio chuva, veio vento, veio rios, e deram contra esta casa. Mas essa casa, ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a, quero ouvir mais alto, sobre a rocha. Jesus usa duas casas como modelo, duas construções, uma firmada em um alicerce rochoso, uma outra firmada sobre uma areia, sem alicerce. Nós sabemos que para construir um prédio ou uma casa, a engenharia vai nos trazer que precisamos fazer pilares. Esses pilares, eles são concretos, são colocados concreto dentro deles, com a estrutura de ferro, nós chamamos de radier. E esse radier, acima 20 centímetros, dependendo do tamanho da construção, daí para cima começa a camada de concreto, uma medida de 3x1, ou uma outra espessura que você queira fazer conforme a altura e o peso que vai suportar esses pilares. O que Jesus nos mostra é uma capacidade tremenda para que nós, no que nós somos prático e que nós vivemos dia a dia, é o que Ele nos ensina a cada dia. E essa casa que foi construída sobre a rocha, ela está sobre um alicerce, e esse alicerce vai dar sustentação a esta casa para ela não cair, para ela não desmoronar. Porque quando nós construímos uma casa que não é alicerçada, que não tem alicerce, ela tem a probabilidade de cair a qualquer momento, dependendo de um vento, ou de uma erosão, ou de um grande rio que passe, ou águas que passem pela lateral da casa, ou filtrada por baixo dela. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é a rocha pela qual nós estamos plantados, ou seja, nossa casa está montada, está alicerçada em Cristo Jesus. A minha e a sua casa está alicerçada em Cristo Jesus. A igreja está alicerçada em Cristo Jesus. Ele é o proprietário da sua igreja. Ele é Cristo no centro. Ele é Cristo ao centro. A igreja é Cristo ao centro, é Cristo no centro. A igreja ela não é do pastor, do presbítero, do papa, do presidente. Não, a igreja é de Cristo Jesus. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele nos proporciona como bênção para nós. Esse homem é prudente,
Ele tem a capacidade de perceber, ele é perceptivo às falhas, ele é perceptivo às coisas que podem surgir em sua volta. Então esse homem é prudente. Ele vê a situação quando ela está ainda longe dele. Nós temos que ter essa capacidade de percepção, de ver as coisas antes que ela aconteça conosco. E quando você começa a ver ruídos, e quando começa você ver e sentir algo diferente que não está combinando com aquilo que o Senhor quer para nós, ou para você, ou para mim, nós temos a capacidade de se consertar o mais rápido possível e mostrar essa casa permanente na rocha, que é Cristo Jesus. O que é isso, pastor? É se apegar com Ele. Quando é que eu estou na rocha, pastor? Quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está lendo a palavra, quando você está com a sua família em volta da sua mesa, no almoço, no jantar, no café, aquela comunhão que te leva a prosperar espiritualmente, saber que você está na rocha com Cristo. Desta forma, a igreja, ela avança, a sua casa, ela não é desmoronada. Infelizmente, um outro texto que ele nos mostra é um homem insensato. O que é um homem insensato, pastor? É aquele homem, é aquela pessoa que faz as coisas aleatoriamente, não tem a razão. Não tem firmeza, é indeciso, não tem capacidade de percepção, de ver o perigo, e deixa as coisas acontecerem e que elas sejam feitas de qualquer forma e de qualquer maneira. Esse é o homem insensato, que Jesus disse: ele edificou a sua casa sobre areia, veio o vento, veio a chuva, veio o rio, e deram sobre aquela casa e ela caiu, e a Bíblia diz que foi grande a sua... O texto nos diz, o texto nos fala, está escrito na palavra, que foi grande a sua... Foi grande a sua... Quero ouvir, foi grande a sua... Sua queda. Sua queda foi grande. Foi grande a sua queda. Quando é que eu caio, pastor? Quando é que esta casa desmorona? Quando eu deixo de orar, pastor, aqui. Quando eu deixo de jejuar. Quando eu deixo de ler a palavra, de meditar, de ler como cartilha, de estar sempre orando e jejuando, louvando e agradecendo a Deus, seja na tribulação ou seja na bonança, mas eu estou com Cristo Jesus. É assim que acontece. Essa casa não vai desmoronar, mas se ela desmorona, eu não estou no alicerce. E todos aqueles que não estão no alicerce não está em Cristo Jesus. E ninguém pode ir a Deus, e ninguém pode ser salvo, se não for através de Jesus Cristo. Ninguém. Ninguém tem capacidade de salvar ninguém, a não ser Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é firme nas suas expressões, em dizer àquela multidão do que era preciso ser realizado, do que precisava ser feito para todos eles que ele estava o ensinando cada dia. Essa igreja, ela não usa algo diferente dos ensinamentos de Jesus. Você e eu estamos em uma comunidade que prega o Evangelho. E o que é o Evangelho? É boas novas. Boas novas. E essa igreja prega boas novas. Ela prega as boas novas. Ela prega salvação. Ela prega arrependimento. Ela prega que Jesus vai voltar. Ela prega a palavra
de Deus nesse lugar é pregado. E eu quero te convidar esta noite a você confiar mais em Jesus. Porque o texto em que eu mencionei de Mateus 6 vai falar de uma série de ensinamentos, pastores e pastoras, membros e congregados, líderes e liderados. Vai ensinar algo que nós precisamos cada dia, não mais experimentar o que não é correto, mas permanecer direcionado ao que é certo. E o que é certo, pastor, é o que não é errado. Então Jesus começa a discorrer uma série de ensinamentos, como julgar, como orar, como de outras coisas que ele vai discorrendo no texto do capítulo 6. E ele chega no capítulo 33 e ele diz, concluindo, porque ele chega a dizer, olha, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Ele dizendo que nós nos preocupamos com a comida, com a bebida, com vestir, com a vestimenta, com o que vamos vestir, com o que vamos comer. E Jesus fazendo ensinando aquele povo, e falando isso, vocês são melhores do que esses. Os pássaros não semeiam, não cegam, eles se alimentam, eu dou alimentação a eles. Jesus está mostrando, é de mim que parte. A provisão vem de mim, é eu que imito a vocês a provisão, é só vocês confiarem em mim. A fonte que jorra é de mim, diz o Senhor. Eu sou a fonte que jorra para a vida eterna, eu sou a fonte. Jesus é a fonte que jorra para todos os lados. Então eu não posso me culpar de A e de B. Então eu não posso murmurar, eu não posso dizer que as coisas estão ruins. Se Jesus está sabendo de tudo. E ele disse, os lírios do campo, eles não semeiam, eles não criam, mas eles se vestem. E ele diz, nem Salomão em toda a sua glória, sabe o que é isso? Nem Salomão em toda a sua riqueza, porque Salomão foi o homem mais sábio e rico também. E toda sua glória não se vestiu igual ao lírio do campo. Olha que ensinamento. Mas ele conclui dizendo, igreja, o seguinte, versículo 33, ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque não adianta a gente se preocupar com a comida, com o vestir, com isso e aquilo, se Deus sabe todas as coisas. Então não adianta, é buscar em Deus, é estar em Deus, é manter a fé nele, é compreender ele, é exercer a fé nele. É isso. Alabasturimi. É dentro desse contexto que eu quero te dizer uma coisa para você e para mim. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Ah, pastor Josafá, mas não dá, pastor. Ah, pastor, e não dá, porque amanhã é um feriado. Não dá, porque amanhã eu tenho uma programação, amanhã eu tenho um lazer, amanhã eu tenho isso. Não, deixa para depois da manhã, porque hoje não vai dar para mim. Então, fica em terceiro plano, fica em segundo plano, não fica em primeiro plano. As atividades de Deus
tem que ser em primeiro plano, e não no segundo, e não no terceiro. Senão ele não é o dono da igreja e da sua vida. Jesus ensinava os seus discípulos e as multidões. E Jesus, muitas das vezes, ele falava palavras que era confronto às pessoas, para que eles aprendessem o que era que ele queria dizer. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus é a verdade, e a verdade vos liberta. Se a verdade ela não vem, a mentira continua em cima. Quando a verdade aparece, a mentira sai de cena. É como que a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não permanecerão na luz. Sabe por quê? Porque a verdade vos libertará. É por isso que nós temos que ter, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Fazer, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Exercer com excelência e fazer com excelência dentro de uma linha de entendimento, de compreensão, para que possamos entender que cada um de nós temos uma missão. Jesus disse para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Então essa mensagem não é só para mim, é para nós todos. Todos nós que somos salvos, convertidos em Cristo, nós temos a mesma responsabilidade de transmitir as boas novas. Seja para o seu vizinho, seja para a sua vizinha, seja para o seu irmão, para o seu primo, para o seu sobrinho, mas fale de Jesus e diga o quanto Ele é perfeito, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é Jesus. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Com Ele que disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi Ele que disse: lança teu pão sobre as águas, e daqui a um tempo acharás. Foi Ele que disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi Ele que disse: levanta e anda. Foi Ele que disse: por que estás abatido, a minha alma? Foi Ele que disse: se possível, passa de mim esse cálice. Foi Ele que disse. Foi Ele que disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Foi Ele que disse. Foi Ele que disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Por que temer? Por que temer o mar? Por que temer Faraó? Além de ser engolido os cavalos, os cavaleiros. Porque os cavalos é uma opção, os cavaleiros são uma ameaça. Alguém precisava levar os cavalos, está sobre os cavalos. Se morre só os cavalos, ficava os cavaleiros. Mas Jesus é nosso Deus, Ele é perfeito. Ele desmontou os cavalos e os cavaleiros. Todos aqueles que se levantar contra você, Jesus vai abater. Pode ter certeza disso. De uma forma maravilhosa que você vai perceber que Deus está contigo, te dando livramento, te dando perspectiva melhor de vida. Essa noite eu quero dizer da minha gratidão a Deus por estar compartilhando com você esses poucos minutos agradável a Deus aos olhos do Senhor, de ter uma igreja tão bonita, tão saudável, tão amável, nessa comunhão tão fraterna, aonde nós podemos ver e rever no rosto de cada um de vocês o brilho do Espírito Santo de Deus. Ele que ilumina os nossos caminhos, Ele que fortalece a nossa vida, Ele que nos dá a direção exata para a conquista do que precisamos. Não deixe abalar o teu lar,
Não deixe abalar tua família. Não deixe abalar tua estrutura. Seja forte e corajoso. Tenha a responsabilidade de buscar em Deus a alternativa. E de buscar nele, esperar nele. Busque nele, sinta ele. Para que ele possa te dizer e nos dizer o que devemos fazer. Porque Jesus nos orienta de todas as formas. O Espírito Santo está conosco, igreja. Ele está conosco. Ele está com a igreja. E só vai subir quando ele levar a igreja do Senhor. O Espírito Santo está conosco. Louvado seja Deus para sempre. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidar o grupo de louvor para nós fazer esse último louvor que foi cantado agora. Achei ele muito lindo. Aliás, quero parabenizar de coração essa seleção de louvores tremenda essa noite. E antes de nós louvarmos, eu quero me direcionar a você, igreja. Pedir para que você continue mantendo essa fé inabalável. Que você continue plantado nessa rocha que é Cristo. Nunca se afaste de Cristo Jesus. Não permita que seja danoso algo que possa te tirar da presença de Deus. Não permita, peça ajuda, busque alternativa, chame alguém, grita. Não fica só, isolado, mas busque. Lembre-se de uma coisa: não é a segunda nem a terceira opção, mas sim a primeira. Deus em primeiro lugar. Eu quero te pedir aqui, de fazer um pedido, para nós louvar, fazer esse louvor, para finalizar minha participação essa noite. E o pedido essa noite é: você está distante dos caminhos do Senhor? Lucas 15, 17 vai dizer que aquele jovem, quando houve a fome na terra, ele acabou tudo que tinha, e houve uma grande fome na terra, e ele passou a passar necessidade. Quando ele passou a passar necessidade de tal forma que ele lembrou que lá na casa do pai dele tinha pão abundante. E ele disse: eu vou voltar para meu pai, eu vou pedir para ele me receber pelo menos como os seus trabalhadores, porque ele tem pão à vontade e eu aqui morro de fome. Você que deu uma saída, de repente você deu uma deslizada, é tempo de você retornar à casa do Pai, igreja. Você é uma figura importante para se unir a nós e invadirmos o inferno e buscarmos almas que estão lá dentro para o reino de Deus. Você não é para estar lá fora, você é para estar aqui, adorando, exaltando. O teu potencial é tremendamente importante. E o dom que Deus a deu, Ele não tirou de você. Eu te convido essa noite, se você está aí, e se essa palavra entrou no teu coração, vem até aqui para nós orarmos por você. Ou você levanta a mão para que eu possa orar por você, porque a oração vai te libertar de tudo que você precisa. Ei, você não é para trás lá fora. Deus é fiel. Deus está me levando
me direcionando a uma aldeia ao norte desse país, desse estado, não sei aonde, mas ao norte. Ele está dizendo: se pui para pita, massa para luta, caí, marranca, titu, farinha, né, luta. Eu sou o que te levanta essa hora daí, dessa rede que tu estás. Eu sou o Deus que fala na tua etnia, e eu digo: te levanta. Porque não tem médicos aí, mas eu como? Porque eu sou médico dos médicos. E tu está pensando que nada mais vai acontecer? Eu já cheguei para te dar saúde. Igreja, acredite em Deus e acredite na revelação do Espírito de Deus. Porque a incredulidade foi a causa de muito não ser abençoado com o próprio Jesus no seu tempo. Com intrepidez e ousadia, igreja. Vamos louvar com intrepidez e ousadia. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas. O Espírito Santo está passeando. Está passando aí perto de você. Abre o teu coração, Senhor. Abre o teu coração, que Ele vai tocar em você, porque Ele está aí contigo. Tua graça Sinta a nos presença dEle, igreja, sinta. Senhor, tua presença nos sustenta, igreja. Senhor, tua graça nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Tua graça nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Tua graça nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Busca Ele, busca Ele. Tua graça nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor. Canta, igreja. Tua igreja. graça nos basta, Senhor.
presença nos sustenta. Nos sustenta, Senhor. Tua graça nos basta, Senhor. Tua presença nos sustenta, Senhor Jesus, a tua graça nos basta, Senhor Jesus, a tua presença nos sustenta. Tua presença me, Senhor, Senhor. Aleluia. Você está aí? Você está aí? Você está aí? Tua graça. Você está aí? Nos basta, Senhor. Somente a tua graça me basta. Eu quero agradecer a Deus e te desejar uma semana de vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus.